Oi gente, meu nome é Lara Tiza, sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre detalhes de cozinhas. Só que no canal já tem tanto vídeo sobre cozinha. Tem cozinha pequena, tem armário de cozinha, agora tem o de bancada, tem o de materiais de bancada. Então, eu resolvi pegar as principais dúvidas, as principais perguntas que eu venho recebendo em todas as redes sociais e responder para vocês. Mas antes de começar a falar sobre cozinha, eu quero contar uma novidade para vocês. Eu já estou um tempão tentando fazer com que eu consiga fazer venda pelo meu Instagram. Eu até tinha feito um outro Instagram de teste, mas agora, finalmente, o meu Instagram foi habilitado para vendas. Então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver de produtos, o que vocês estão precisando comprar, se vocês querem ver sugestão. Deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu faço uma seleção desses produtos e posto lá no Instagram pra vocês. E eu também queria pedir pra vocês se inscreverem no canal e já darem um like, porque se deixar pra depois vocês vão acabar esquecendo. Eu queria falar pra vocês que a gente está passando por uma fase de adaptação aqui de trabalho com relação aos projetos, consultorias, vídeos, redes sociais. E aí, vão ter algumas semanas que eu não vou conseguir postar vídeo, por exemplo. Mas eu queria pedir um pouquinho de paciência pra vocês, porque só pra gente conseguir se adaptar a esse novo formato que a gente tá começando a estabelecer aqui na produção dos vídeos, que agora provavelmente não sou só eu a produzir os vídeos, eu terei uma ajuda para produzi-los, para que eu consiga dar mais atenção aos projetos e às consultorias. E outra coisa que eu queria saber de vocês é se vocês querem que eu faça um vídeo sobre projetos, acompanhando um projeto, assim como eu fiz o vídeo sobre consultoria, para vocês também entenderem qual que é o processo de projeto, além da consultoria que eu já fiz os vídeos. A primeira dúvida que eu vou responder é a seguinte: uma seguidora perguntou se pode revestir uma bancada. Bom, se você tem uma bancada de madeira, você pode revestir com um laminado. Esse laminado tem qualidade suficiente que suporta água, então você pode fazer isso. Inclusive, fora do Brasil, as bancadas de madeira revestidas com laminado são muito usadas mesmo. Outra pergunta que vem sendo bastante recorrente é sobre revestir a cozinha inteira, parede toda, ou somente a área molhada. A área molhada é indispensável a gente revestir, porque senão não fica realmente nada prático com relação à água e com relação à gordura também, né? Agora, as outras paredes que não tiverem contato direto com água, com atrito ou com gordura, não há necessidade, obrigatoriedade de você revestir. O que você pode fazer é revestir até uma altura que ultrapasse a altura da mão, assim. Por exemplo, 1,5 m. 1,5 m é uma altura de revestimento que a tinta que tá ali pra cima, ela é quase que intocável, a não ser que a pessoa se estique pra botar. A não ser que realmente a pessoa estique o braço para alcançar essa área de tinta. Mas mesmo assim, se você quiser proteger essa parede, você pode usar uma tinta lavável ou super lavável, para que você possa fazer a limpeza dela se você achar necessário. Agora, antes de pensar se você vai revestir essa parede inteira ou não, você deve pensar onde que você vai colocar os armários. Por quê? Aí a gente entra em outra pergunta também. Devo revestir uma parede em que vai entrar armário? Não há necessidade, a não ser que essa parede tenha algum problema de infiltração que venha de fora para dentro. Então, por exemplo, debaixo da bancada da cozinha, você sabe que você vai colocar armário. Precisa revestir? Não, não precisa revestir. Quais são as vantagens disso?
Bom, primeiro, se você tiver que fazer uma manutenção na tubulação hidráulica ali embaixo, você não precisa quebrar azulejo. Você tem uma parede com massa e refaz com muito mais facilidade do que se essa parede fosse azulejada. Outro detalhe é que se tiver uma infiltração nessa parede, com o azulejo você não vai conseguir detectar. E sem o azulejo dá para você saber, porque você vai ver que a parede vai manchar. Como que você vai ver? Porque geralmente os armários não têm fundo. Se você está fazendo numa marcenaria e o seu marceneiro for fazer um armário com fundo, fala com ele que não precisa fazer. Não precisa fazer fundo nos armários. Faz só a parte de realmente fixação do armário para prender na parede, mas sem chapa de fundo. Outra vantagem também de você não precisar revestir a parede toda é que se você faz um revestimento de meia parede, você coloca, por exemplo, uma cerâmica branquinha, neutra, e você pode colocar uma tinta com uma cor para cima. E aí, o dia que você enjoar da cor da sua cozinha, você simplesmente pinta de outra cor. E aí, muito mais barato, muito mais fácil de você atualizar e mudar a sua cozinha. Perguntaram também se a gente pode fazer o frontão de vidro. O que é o frontão? É o roda-mão, é essa parede que está aí atrás da pia. Sim, pode fazer, fica lindíssimo e super prático. E outra coisa, você não precisa de obra necessariamente para fazer. Se você escolhe colocar um vidro na parede de trás da sua bancada, você pode mandar jatear o vidro ou então adesivar de branquinho mesmo, ou em outra cor. Se você quiser uma parede com vidro colorido, você pode escolher qualquer cor para colocar ali atrás. E não tem rejunte, gente, não tem junta. Atrás do fogão, do lado do fogão, realmente precisa ser um material prático, porque respinga mesmo, respinga feijão, respinga molho, e se você tiver um material que é poroso ali atrás, vai manchar, não vai dar certo. Com relação às instalações, a gente teve algumas perguntas sobre instalação de fogão embutido, de coifa e instalações na ilha. Bom, isso eu ia até falar no vídeo anterior, mas estava ficando muito longo, então eu resolvi deixar para um próximo. Você tem que lembrar que se você for colocar uma pia na ilha, você vai ter que levar uma tubulação de água para essa ilha e também vai ter que ter uma saída de esgoto nessa ilha. Então isso tem que ser previsto lá atrás, antes de você concluir a obra grosseira, porque depende de instalação hidráulica. Se você quiser colocar um cooktop ou um forno ou um fogão comum na ilha, você tem que prever ponto de gás, se for fogão a gás, ponto elétrico, se for elétrico. E mesmo se não for, né? Porque o fogão tem a luzinha, você precisa do elétrico. E aí, se você for ter coifa, você vai precisar ter uma tomadinha lá em cima, no seu forro, no seu teto, para poder descer com a coifa, porque ela tem que estar ligada na energia também. Já a instalação do forno de embutir, ela é bem simples. Se o forno for ficar na bancada, você tem que deixar um espaço para o forno, que geralmente tem os padrões de medida, que são 60 centímetros por 60, ou então 90 de largura por 60. Aí, para fazer a instalação, você vai colocar o forno lá no lugar e vai ter que ter uma bordinha de madeira seguindo todo o padrão de frente das portas dos armários, para que o forno fique embutido certinho. Só que ele precisa ter uma saída de ar. Então é por isso que a gente vê muito debaixo do forno uma grelhazinha. Então essa grelhazinha precisa existir. Já a instalação do fogão de embutir, esse fogão tradicional, só que de embutir, ele é um pouquinho diferente. O fogão ele vem com umas abinhas nas laterais para você fazer a vedação. Essas abinhas têm que ficar apoiadas na bancada de pedra. Então, você tem que ter muita atenção na hora de escolher o seu fogão com relação à profundidade da bancada.
Porque se o seu fogão for maior do que a profundidade da sua bancada, ele vai ficar aparecendo a lateral do lado, na lateral da frente. Tem que ser exatamente a mesma medida ou maior. Se for maior, vai ter uma lasquinha de pedra lá no fundo, certo? E o armário vai terminar ali junto com a pedra. Não tem segredo nenhum para fazer a instalação do fogão de embutir. Agora, a gente tem que ter atenção para uma coisa. Existem algumas empresas que indicam que toda a parte de instalação desses equipamentos, ou seja, tomada e ponto de gás, não estejam exatamente atrás desses equipamentos. Então, se você tem um forno que está instalado aqui, a sua tomada não deve ficar aqui, ela deve ficar atrás de um módulo que esteja do lado, por questão de segurança. E outra coisa, a tomada não pode nunca ficar perto da saída de gás, porque se tem um vazamento, mínimo que seja de gás, e uma faísca na tomada, pega fogo. E é perigosíssimo, muito perigoso mesmo, porque a gente está lidando com material inflamável ali, tudo madeira. Lembra que eu falei também no vídeo sobre planejados com relação ao material desses nichos que vão esses equipamentos? Como eles aquecem, é preciso que o material, a madeira que seja usada ali, seja uma madeira que comporte, que suporte bem a variação de temperatura. Então, se você for comparar o MDF com o MDP suporta melhor essas variações de temperatura. Então, mesmo que a sua cozinha seja toda de MDF, é indicado que os módulos onde vão entrar esses equipamentos sejam feitos em MDP. Uma pergunta que também chegou aqui para mim é sobre coifa e depurador. O que é um, o que é o outro? Bom, a coifa, ela trabalha melhor do que o depurador, porque a coifa, ela realmente pega o ar junto com a gordura que está aqui na cozinha e através de uma tubulação joga para fora do ambiente. Então, atrás dessa coifa ou lá em cima do forro vai ter um furo com uma saída de ar para fora da casa ou do prédio. Isso é a coifa. O depurador não precisa ter esse furo. O depurador, ele vai filtrar o ar com a gordura que está ali da sua refeição que você está fazendo e vai jogar de volta esse ar para dentro da sua cozinha através de uma saída que tem em cima assim da coifa, se você for reparar. É uma questão de escolha, pensando sempre de preferência na relação de custo-benefício. Me perguntaram também, no caso de você ter uma churrasqueira dentro da cozinha, se é melhor ter uma churrasqueira a gás ou uma churrasqueira tradicional. Churrasqueira dentro da cozinha é maneiro, hein? Não, assim, dá pra ter mesmo a churrasqueira dentro da cozinha. Que o churrasco feito numa churrasqueira tradicional é muito melhor do que numa churrasqueira a gás. Porque justamente o que dá o gostinho do churrasco é o que traz a fumaça, que é a lenha ou então o carvão. Mas já que ela é dentro da cozinha, eu sugiro que você use a churrasqueira a gás ou elétrica. Existem alguns cooktops, na verdade não são os cooktops, são os dominós, que são aqueles cooktops de duas bocas ou uma boca, que ele é chamado dominó. Existem algumas marcas que fazem variações de tipos de funcionamento desses dominós. Então, por exemplo, olha que legal, ao invés de você ter um cooktop na sua cozinha, você pode ter 2 ou 3 dominós, sendo que um dominó é com duas bocas, outro dominó é a chapa e o outro dominó é a grelha. Você pode fazer essa combinação. Olha só, que diferente, que legal. Fica a dica. Uma seguidora perguntou
se ela colocasse o porcelanato que imita madeira no chão, como é que ela poderia combinar com o acabamento dos armários? Eu tenho uma máxima que eu levo junto comigo sempre para qualquer situação. Se você não conseguir uma madeira que seja igualzinha à que você já tem ou a que você quer usar, para usar num outro lugar, num outro móvel, num outro piso, seja lá o que for, no mesmo ambiente, então você deve procurar uma madeira que seja totalmente diferente. Então, se o porcelanato imitando madeira do seu piso for escuro e você quiser um armário de madeira, é melhor você escolher um armário de madeira mais claro, justamente para contrastar. Não é para parecer que é igual, que está tentando ser igual. Ou então, você parte para os armários com cores mesmo, porque aí não tem erro. E a madeira, gente, madeira é igual calça jeans, combina com tudo, não tem jeito. Tava me ligando aqui 2 vezes, eu achei que era telemarketing, né, que é DDD de São Paulo, só que não, era o Thiago do Facebook. Thiago, muito obrigada pela sua ajuda, que se não fosse você, eu não conseguiria habilitar o meu Instagram para vendas. Eu fiquei tão feliz que eu até pulei sozinha. Mas vamos voltar, nem lembro o que a gente estava falando. Perguntaram também se pode usar piso vinílico na cozinha. Sim, pode usar piso vinílico na cozinha, porque justamente a característica dele, que difere ele de todos esses outros materiais que imitam madeira, exceto o porcelanato, é que ele aguenta o contato com a água. Então você pode usar vinílico na cozinha. Inclusive, se não me engano, o piso da cozinha do MasterChef é vinílico. Então, aguenta alto tráfego, é bom, indico. E eu sei que vocês estão me pedindo um vídeo sobre isso e eu vou fazer. Mas já dei uma adiantadinha aqui, né? E outra dúvida que é super recorrente é sobre os armários superiores. Se deve levar ele até o teto, se não deve levar ele até o teto. Vai depender da altura do seu pé direito. Geralmente, a gente tem os pés direitos com 2,50 até 2,70, 2,80, que já é muito alto, na minha opinião. 2,60 é o pé direito que eu acho mais assim básico, eu sempre trabalho com esse, 2,60. Mas é claro que isso não é uma regra, tá? Com 2,60, você tem que pensar que se você colocar armário até o teto, o último armário você vai conseguir alcançar? Será que você colocando o armário até o teto, dependendo do tamanho da sua cozinha, será que não vai ficar muito pesado? Porque aquilo que eu sempre falo, gente, quanto mais linhas verticais você tiver no ambiente, mais sensação do seu teto ser mais alto. E quanto mais linhas horizontais você tiver no seu ambiente, vai dar mais sensação do seu ambiente ser mais largo. Então, se você for considerar isso e você pensar que se seu armário não for até o teto, no limite de altura de todos os armários vai haver uma linha horizontal. Se a sua cozinha for muito estreita ou muito pequena, eu sugiro que você não vá com os armários até o teto. Mas se você não quer ter o armário superior com a parte de cima assim descoberta por conta de sujeira e de gordura, uma coisa que você pode fazer também é descer com gesso. Então, você tem o gesso do teto, você tem um armário aqui, mais baixinho. Desce com o gesso, faceando o armário da frente e fecha ali, que a parte de cima do seu armário vai ficar totalmente protegida, não vai ser uma área de sujeira nem nada desse tipo. E a última pergunta, mas não menos importante, porque ela foi bastante repetitiva, foi com relação à posição da mesa e do pendente de iluminação dessa mesa. Se você tem uma cozinha que cabe uma mesa dentro dessa cozinha, parabéns, que sorte a sua, porque isso é raro hoje. Mas onde colocar essa mesa? Não existe uma regra para isso. Existe uma questão de disponibilidade de espaço.
Mas você tem que pensar que muita gente vai para sua cozinha para usar a mesa, mas não tem nada a ver com a produção de comida. No vídeo sobre cozinha pequena eu não falei que a geladeira deve ficar próxima da porta, depois da pia e depois do fogão mais longe? Se a gente for seguir essa lógica, a gente deve pensar, então, geladeira e mesa mais próximo da porta, pia e depois fogão. E o pendente? O pendente deve ficar preferencialmente, centralizado nessa mesa. Então, na hora de instalar o pendente, se você ainda não tiver a sua mesa, a localização certa da sua mesa, não instala esse pendente. Deixa só a previsão ali e só depois que você tiver com a mesa no lugar, você instala o pendente. E a altura? A gente usa 80 centímetros no mínimo do tampo da mesa até o início da luminária. Só que pode ser mais, vai depender do tamanho da sua luminária. E pode ser também que você tenha que considerar que se tiver uma pessoa em pé de cada lado e elas quiserem se falar, o pendente não pode estar atrapalhando a visão delas, preferencialmente. Mas vamos sim, se quiser, vamos padronizar 80 centímetros a 1 metro de distância da mesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários dúvidas, sugestões de temas e o que mais vocês quiserem, mensagens carinhosas principalmente, porque eu adoro. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!